estamos iniciando agora o programa ASP-UF em Ação, graças a um convênio da ASP-UF com a Pró-Reitoria de Extensão. Este é o programa de número 100. Sendo um programa do número 100, ele tem o seu aspecto comemorativo de ser o 100º. E vamos tratar hoje de a ASP-UF em 2018. Temos o prazer de ter a presença do presidente da ASP-UF, professor Assir de Paula Lobo, que é presidente para o triênio 2018-2021. O professor Assir de Paula Lobo é formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, formado também em História pela mesma universidade e tem uma pós-graduação na Universidade Complutense de Madrid. Professor Assir, muito obrigado por comparecer e por nos dar hoje as suas orientações, os seus esclarecimentos sobre a ASP-UF. Eu iniciaria a primeira pergunta. O senhor assume a presidência, mas já é associado há bastantes anos. Como é que o senhor vê a história da ASP-UF? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que está sendo concedida de poder falar com a comunidade ufiana e também os nossos companheiros e companheiras aqui da ASP-UF, né? Apesar de já ter 25 anos de existência, eu diria que isso não é muito tempo. Considero ainda nova a existência da ASP-UF, né? Ela tem por finalidade principal a defesa dos direitos do professor aposentado pela Universidade Federal Fluminense, né? A premissa para ser associado da ASP-UF é que tenha sido professor da Universidade Federal Fluminense e a ser aposentado assim, né? Evidentemente que, em decorrência desse fato, também os seus pensionistas, né? Maridos ou esposas de professor aposentado, né? Então, a defesa dos interesses desse grupo foi a razão de ser da criação da ASP-UF. E com o decorrer do tempo, obviamente, outros objetivos foram sendo selecionados e, felizmente, nós, pouco a pouco, vamos alcançando a razão de ser da existência desta associação. Eu tive a honra de substituir essa pessoa notável, que é a professora Aidilde Carvalho Price, né? Uma das fundadoras da ASP-UF, né? E presidente por vários anos, né? E só saiu da presidente porque ela quis, foi vontade própria, né? E me honrou com o convite de ser candidato para a sua sucessão. E é a razão de ser pela qual eu estou aqui sendo entrevistado, né? Ocorre que fora da ASP-UF ainda há muito equívoco na compreensão da sua existência. Tem muita gente que pensa que, por ser uma associação de aposentados, aqui só existe lazer. Muito ao contrário. A propósito, tem colegas nossos da ASP-UF que não gostam que se toque nesse assunto. Mas, a propósito, a denominação Associação dos Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense não é aceita por muitos associados, porque o que não existe é ser inativo. Ao contrário, esses aposentados trabalham muito, trabalham com afinco para conservar, né, o prestígio que já foi conquistado pela ASP-UF, né? Pensa-se até em mudar o nome. Isso depende de uma manifestação da própria Assembleia Geral da ASP-UF, né? Eu sou favorável à mudança oficial do nome, mesmo mantendo a mesma sigla de ASP.
E antes que alguém se surpreenda, mas isso não é uma contradição, tira o inativo, vai colocar aposentado, mas continua sendo chamada de ASP-UF. Então eu lembro um precedente que todos conhecem, o MEC, né? Ministério da Educação. No entanto, mesmo depois que o setor de cultura saiu do MEC, porque houve a criação do Ministério da Cultura, a sigla continuou sendo MEC. Portanto, nós podemos pegar esse precedente e aplicar aqui na ASP-UF. Embora de um tempo reduzido, mas a sigla ASP já é de conhecimento público. É como se diz na gíria, já colou. Perfeito. Já colou. Agora, o senhor acabou de dizer que os princípios fundamentais, os objetivos fundamentais são qualidade de vida e defesa dos seus direitos. Exato. Na programação da ASP-UF, há uma série de atividades e de realizações. O senhor poderia citar? Sim. Quando eu falei há pouco que muita gente tem uma visão equívoca a respeito da ASP, pensando que isso aqui só se cuida de lazer, eu ia prosseguir, né, e apresentar um elenco de nossas atividades que não tem nada a ver com lazer, muito ao contrário, exigem uma participação ativa dos seus associados, né? Nós, por exemplo, temos cursos de línguas. E pouca gente lá fora sabe disso. A preço, inclusive, bem mais convidativo do que o mercado cobra, né? Nós temos aqui curso de inglês, francês, espanhol, italiano, alemão e mandarim também. Temos também cursos, diríamos, práticos, que não são teóricos, como, por exemplo, de arte, não é? A cargo do professor Robert Price, não é? E quem gosta da pintura, não é? Tem essa oportunidade de vir à ASP-UF, não é? Ter uma orientação prática para exercitar o dom da pintura, não é? E esses cursos não são restritos aos associados? Não, esses cursos são para a comunidade em geral. Temos palestras várias, né? E eu vou aproveitar esta ocasião que me está sendo concedida para anunciar, né, um ciclo de palestras que vai ocorrer no mês de setembro próximo, né, intitulado O que a terceira idade deve saber. Então nós teremos palestras a cargo de psicólogos, de médicos, de arquitetos, enfim, de profissionais de áreas diversas, para dar informações ao aspiano e aspiana, né? E também a pessoas da terceira idade que não sejam associados da ASP-UF, tomarem conhecimento do que pode ser feito para a melhoria das condições de vida da pessoa que esteja na terceira idade, né? E para o pessoal poder acessar e ter as informações mais detalhadas, nós teremos no final do nosso programa, na telinha, o site e também o telefone da entidade. Perfeito. Agora, o senhor, nessa parte de palestras, coordenou muito tempo uma comissão, uma coordenação de acompanhamento de assuntos políticos. De atividades políticas. Qual a intenção disso? A intenção foi a seguinte. Em primeiro lugar, a verdade seja dita, né? Faça-se justiça a uma colega nossa da Federal da Paraíba, que aqui esteve em certa ocasião e nos informou que lá, na Universidade Federal da Paraíba, eles tinham criado um setor, né, dedicado a acompanhar as atividades de nossos parlamentares em Brasília, ou seja, do Congresso Nacional, para a defesa de direitos do professor universitário de instituições federais de ensino. Pegando um gancho dessa conversa com essa nossa colega, é que nós resolvemos aqui criar o mesmo tipo de
atividades, acompanhamento da participação parlamentar dos nossos representantes no Congresso Nacional. Com o passar do tempo, nós verificamos que acompanhar apenas a atividade do parlamentar, né, em Brasília não só não atingiria um objetivo completo de nossa parte, que nós gostaríamos, como também fica uma coisa restrita à política partidária, que o nosso estatuto não permite. Não é? Então nós resolvemos mudar isso, pelo menos mudamos no nome e também no proceder. Não é? E passou a se chamar então CAAP, Coordenação de Acompanhamento das Atividades Políticas. Em face disso, toda eleição, a partir daquele momento, nós tivemos a preocupação de saber o que pensavam os candidatos a prefeito de Niterói, a vereadora em Niterói, a deputado estadual e a deputado federal. Então passamos, todos os anos em que houve eleição, a convidar candidatos de partidos diversos a virem apresentar as suas propostas de atuação, seus programas, digamos assim. Essa comissão, então, exerceu uma função de informação para nós, política. e que pensava o candidato A, B ou C. E, ao mesmo tempo, fornecia elementos sendo que para o próprio candidato. Exatamente, o candidato teria essa oportunidade de fazer um feedback, desculpe usar a expressão em inglês, mas junto com os aspianos e aspianas, correto? E teve uma eleição que 2 candidatos que vieram aqui, só um não foi eleito. Os demais foram eleitos. Sorte, né? A ASP deu sorte para eles também. Perfeito. Então, é uma das atividades importantes que a ASP-UF tem desenvolvido nesse período e continua a desenvolver hoje. E vai continuar desenvolvendo. Nós teremos eleição. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Sim. Vamos fazer um rápido intervalo e daremos sequência em estar aqui com o professor Assir, atual presidente da ASP-UF. Muito obrigado. Damos sequência ao nosso programa sobre a ASP-UF em 2018, tendo a presença do seu atual presidente para o triênio 2018-2021, professor Assir de Paula Lobo. Professor Assir, a ASP-UF participa da universidade, participando dos conselhos superiores da universidade. Como é que se justifica essa participação e como é que ela se dá? Essa participação não é antiga, é relativamente nova, porque chegou-se a uma conclusão tanto da parte dos aposentados como também da própria universidade, através da sua administração superior, que era preciso necessário, né, que os professores que tinham uma história ligada à Universidade Federal Fluminense, né, e, portanto, adquirido uma experiência
que não deveria ser desperdiçada, fossem ouvidos quando da discussão daqueles problemas que afetam uma instituição federal de ensino superior, não é? Como é o caso da UF. Não é? E é por isso que, pouco a pouco, nós da ASP e UF vamos tendo a oportunidade de ter acesso aos conselhos superiores. Lamentavelmente, e eu agora entro num terreno um tanto delicado, porque há um viés político. Quando eu falo político, não político de política externa, não, mas político dentro da UF, né? Nessa participação. Pelo nosso estatuto, a chamada comunidade tem direito a ter representantes nos conselhos superiores da universidade. E os candidatos, os representantes da ASP-UF, adquiriram essa possibilidade de participarem desses conselhos através da representação da chamada comunidade. Aí eu me permito fazer uma pergunta provocativa. Considerando que a ASP-UF tem no seu quadro de associados ex-reitores, ex-diretores de unidades, ex-coordenadores de curso e outros professores que são especialistas em cada área, embora sendo já de idade mais avançada, não seria muito natural que a universidade quisesse ter a contribuição da experiência e do conhecimento desses professores? Assim, eu concordo com isso, é isso mesmo. Só que, vamos ser realistas, se aos professores aposentados fosse dado o direito restrito deles poderem ter representações nos conselhos superiores, por que não também os técnicos administrativos? Não é? Então, e por que não? Pois é, por que não? Não é? Então, conclusão. Pouco a pouco nós estamos começando a alcançar a possibilidade de deixarmos de ser representantes através da tal representação da comunidade, né, e passarmos a ser diretamente representantes de docentes aposentados. Muito bem. A ASP-UF mantém alguns convênios com outras instituições. Poderia citar algum? Sim. E como é que ele funciona? A ASP-UF tem vários convênios já celebrados com várias instituições, a começar com a própria Universidade Federal Fluminense. Nós temos convênio com a UF, né? Agora, por exemplo, nós vamos celebrar este mês um novo convênio, dessa vez com a Universidade La Salle, né? Porque nós, através desses convênios, possibilitamos uma troca, um intercâmbio de experiências, né? Tanto administrativas como também acadêmicas, né? Com outras entidades, né? E, de certa forma, o que querem? Né? A melhoria da nossa sociedade, né? Em termos de informação, né? Em termos de formação também, não é? Quer seja no caráter puramente de noticioso, mas também caráter intelectual, né? De formação moral, etc, etc, não é? Então, por isso é que o convênio é um notável instrumento que possibilita tais intercâmbios, de troca de experiências. Perfeito. Além disso, a ASP-UF tem oferecido assessoria jurídica, assessoria de convênios de saúde e uma série de outros. O que significa que ser associado da ASP-UF após a sua aposentadoria da universidade traz benefícios para a pessoa que associa. Ah, sim, sem dúvida. Toda vez que um professor se aposenta na UF e tem o interesse em ingressar como associado da ASP-UF, ele procura mesmo saber, escuta, o que vocês podem oferecer em troca, né? Aí eu vou reportar o que já, de certa forma, o que já afirmei antes. Em primeiro lugar, a defesa dos seus interesses como um professor
de Universidade Federal aposentado, né? Mas também visando, em segundo lugar, mas não menos importante, a melhoria de qualidade de vida, né, desse professor aposentado pela UF. Né? São os dois alvos que a ASP-UF não pode deixar de lado. Né? A defesa dos interesses do associado, como professor aposentado de uma universidade federal, e a melhoria de suas condições de vida. O senhor fez uma citação, já um convite, um pré-convite para uma série de palestras Perfeitamente. que estão voltadas Se me mais... permite, eu posso até dizer quais são os temas que vão ser abordados. Não, eu ia entrar exatamente nessa questão, uma vez que isso interessa também a outras entidades. E até a comunidade de modo geral. Especialmente entidades que tratam com pessoas de idade um pouco mais avançada. Exato. Eu acho melhor até eu já dizer os temas em si, não é? Os direitos do idoso, não é? Cuidados médicos na terceira idade, não é? Exercícios de memória para a terceira idade, a residência adequada para a terceira idade e a alimentação, não é, indicada para a terceira idade. Então aí estarão presentes uma psicóloga, uma médica, uma nutricionista e uma professora da Faculdade de Direito que virá falar sobre essa questão dos direitos do idoso. Esqueci de falar do arquiteto que também estará aqui sobre a residência adequada para a terceira idade. A comunidade de Niterói poderá aproveitar gratuitamente destas palestras, comparecendo à sede da ASP-UF na ocasião. Isso se torna cada vez mais importante, já que Niterói é uma cidade que tem um percentual alto de pessoas de terceira idade. Niterói conta hoje com mais de 85 mil idosos, dos quais cerca de 25 mil residindo só na área de Caraí, que é uma cidade que tem uma população, uma densidade de idosos muito grande. Então é um outro benefício que a ASP-UF está trazendo. Aí a minha pergunta seria, e como é que um professor que está quase se aposentando, como é que ele pode proceder para se associar à ASP-UF? Como foi falado no início, e anunciado inclusive pelo professor Antônio Pulga, né, nós estamos iniciando uma gestão temporal por triênio, né? E nós já pensamos, a nova diretoria, em sermos dinâmicos, né, na divulgação da existência da ASP-UF. Então já estamos programando visita a todas as unidades da UF em Niterói, exatamente com dois objetivos. O primeiro deles é levar ao conhecimento de cada unidade sobre o que é a ASP-UF. E segundo, com isso, possibilitar interesse, levantar interesse de professores que estão prestes a se aposentar virem a se inscrever nos quadros de associado desta associação. Claro que nós aqui não estamos procurando ganhar apenas adeptos em números, não. Nós queremos associados que, de fato, venham também nos auxiliar, nos contribuir para que cada vez mais a ASP-UF tenha condições de se apresentar perante a comunidade fluminense, e não apenas niteroense, né? E com isso também enriquecer os conhecimentos, né, que nós fazemos questão de jamais deixá-los de lado, porque insista-se num detalhe: inatividade é o que não existe na ASP-UF. Pessoalmente, eu me sinto honrado com essa oportunidade
me foi concedida de falar para a comunidade da UF, né? E, em nome da ASP-UF, eu agradeço que possa, mais uma vez, né, a comunidade obter informações sobre a nossa associação, a nossa querida ASP-UF. Muito obrigado. Queremos agradecer à professora Cir de Paula Lobo, seu presidente, de ter estado conosco e ter prestado tantos e importantes esclarecimentos para a comunidade sobre a ASP-UF. Professor, muito obrigado. Acompanhe esse programa e outros programas acessando o site que está na telinha, tem os telefones, comuniquem-se conosco e participem de atividades oferecidas pela ASP-UF. Muito obrigado.